Olá, boa noite! Tá começando mais um programa Bate-Papo de Terça, nesta terça-feira gostosa, maravilhosa. Nesta terça-feira que promete muito, a gente vai conversar bastante hoje junto com Débora Corigliano aqui, mas antes de passar a palavra para ela, como toda semana nós fazemos, nós vamos aqui compartilhar o vídeo. Então, vamos entrar na nossa página aqui, vamos compartilhar e convidar os amigos também, compartilhem com a gente os vídeos e entrem aqui para convidando os amigos para estarem com a gente. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta, pode participar aqui com a gente, mandando a sua pergunta, compartilhando esse vídeo também, para que a gente consiga conseguir que as pessoas estejam presentes aqui com a gente, né? Então deixa eu lá compartilhar, eu estou publicando na minha página e vou convidar para você compartilhar também na página dos seus amigos aí, convidando para que eles participem com a gente aqui no Bate-Papo de Terça, que hoje é um tema maravilhoso, é um tema fantástico, que vai ajudar muita gente que está aqui precisando de apoio. E aí, para precisar de apoio, com certeza, nada melhor do que ter um especialista falando sobre educação dos filhos, falando sobre o envolvimento com as tecnologias. Olha como nós vamos fazer. Então deixa eu compartilhar aqui na minha página, eu vou compartilhar, convido os amigos também, clica aqui embaixo, compartilhar. Então vamos lá, eu compartilhei em uma das minhas páginas, eu vou escrever aqui e vou publicar nas outras também. Que esse é o que a gente faz todo o nosso começo, né? Para a gente poder convidar os amigos para estarem presentes aqui. Pronto, está aqui compartilhado. Então, para você que chegou agora, boa noite. Eu quero mandar um beijo enorme para o Lúcio Ribeiro, que já entrou aqui. A gente já entrou ao vivo, ele já mandou uma boa noite, Lúcio. Beijo para você, obrigado pela sua audiência. O Anderson Ferro, ele fala: Wesley, boa noite, mais uma vez aqui com vocês, obrigado. E o Gustavo Magalhães também, beijo para vocês, obrigado pela audiência. Mas hoje, Débora Corigliano, é isso, Débora? Isso mesmo, boa noite, obrigado pelo convite, um beijo pro Gustavo. Oi, Gu, maravilha, bom? Beijão para você. E Débora, neuropsicopedagoga. Isso. Vamos explicar o que é neuropsicopedagoga para a gente poder começar a falar desse assunto maravilhoso e ajudar também muitas famílias, pais, mães, a ajudar os jovens também a se entenderem um pouquinho, né? Isso mesmo, a neuropsicopedagogia, né? Como que é tudo isso? A minha formação é pedagogia, né? Então eu sou pedagoga de formação. Fiz a minha primeira pós-graduação em psicopedagogia institucional, um olhar voltado à escola, um trabalho da pedagogia com a psicopedagogia voltada à escola. Depois fiz a segunda pós-graduação em psicopedagogia clínica, então voltado ao atendimento clínico, que é o meu trabalho atual, né? E para aprofundar esse trabalho da psicopedagogia, eu fiz a terceira pós-graduação, que é a neurociência da educação, né? Entender como o cérebro funciona, como que essas dificuldades de aprendizagem, de comportamento acontecem na criança. Então terminei o ano passado a neurociência na educação, então acabei sendo uma neuropsicopedagoga. Você viu quanto ela estudou, tá? Bastante, muitos anos. Viu? Olha, estuda, achando assim, ela só fez lá. Não, ela estudou bastante e continua estudando muito, tanto é que ela escreveu um livro aqui, ó, Orientando Pais, Educando Filhos, tá aqui, e depois, quem estiver compartilhando, a gente vai sortear depois um livro para vocês também, então não esqueçam de compartilhar. Quem compartilhar depois no final, a gente vai estar sorteando aí um livro para os participantes que estão junto com a gente, curtindo aqui a página Bate-Papo de Terça, que a gente vai ao ar toda terça-feira aí ao vivo, né? Doutora Débora, Orientando Pais, Educando os Filhos, por que esse livro? Por quê? Esse livro surgiu, assim, é uma história até bem interessante, né? Eu tenho um amigo, e ele tinha na época um jornal, esses jornais de bairro, assim, de não tão grande circulação, mas, e um dia conversando com ele, ele falou: olha, eu tenho um espaço no meu jornal, você quer escrever algum artigo voltado à área de educação? E eu lembro que esse meu primeiro artigo foi sobre a retirada de fraldas, né? Como ajudar os pais no momento da retirada de fralda, para ser um momento tranquilo para a família e principalmente tranquilo para a criança. E aí eu mandei o primeiro artigo, aí no mês seguinte ele: ó, o espaço é seu, todo mês você escreve que o espaço é seu. E era muito engraçado que cada vez que o jornal saía, tinha uma tiragem de 30 mil exemplares,
A minha caixa de e-mail, de repente eu olhava, tinha 50, 60 e-mails de pais passando por aquela situação. Então, eu lembro que um dos temas era dormir na cama dos pais, né? E uma mãe me escreveu assim como se eu estivesse ao vivo com ela. São 3 horas da manhã, eu estou aqui, minha filha não dorme, por favor me ajude. E aí eu fui escrevendo os artigos e as pessoas me escrevendo e tal. Passado, acho que 1 ano, eu recebo um e-mail da editora, Autores Associados, né? Um convite se eu tinha um livro com esse assunto de orientação de pais. E na hora eu até falei, não, acho que não tem, eu preciso escrever, não sei. E aí quando eu fui ver, eu tinha todos os artigos, eu tinha todos os dilemas das mães, né, dos pais, e as minhas respostas. E aí eu compilei, tirei os nomes, dei uma reajustada, e aí surgiu Orientando Pais, Educando Filhos, que eu falo que é um livro de cabeceira para quem tem filhos de 2 até 10, 11 anos, onde ele não é uma história contínua, eles são vários capítulos que vão abordando vários temas, como a questão da retirada de fraldas, o dormir na cama dos pais, o medo, a interferência dos avós, a escolha da escola. São vários temas aí para ajudar os pais. Bacana. Você sabe que as perguntas já começaram a surgir aqui em cima do nosso tema. Olha, a gente vai falar sobre dormir nos pais e depois a gente vai falar, Lúcio, depois no final, mais pra frente a gente fala da sua pergunta pra gente pegar o contexto, porque o Lúcio já mandou uma pergunta aqui, ó. Celular e tablets, quais os riscos? Devo limitar a utilização diária de uma criança de 7 anos? Lembra dessa pergunta que daqui a pouquinho a gente vai falar pra gente poder ir num contexto. A Laura Maglia, Débora demais, muito beijos. Beatriz mandou, Leonardo mandou um beijão pra você aqui também. Beijo. A Jaqueline da Silva Gomes, doutora Débora, linda! Obrigada, beijo, Jaque. Aí a Liamara Magalhães, a família inteira assistindo. Aqui é a Francisca, mãe do Gustavo, doutora Débora, um anjo nas nossas vidas, amo, beijos. Assim, a gente vai tentando mandar um recadinho para vocês, aproveitem que vocês estão assistindo, compartilha e convida os amigos para estarem assistindo. Vamos entrar nesse assunto, dormindo com os pais, porque você falou da retirada de fralda, e como é que os pais devem lidar? Levar para a cama todos os dias é prejudicial? Sim. Olha, sim, é presta prejudicial, atenção. Sim. A criança tem que ter a sua cama, o seu quarto, ou dividir o seu quarto com os seus irmãos. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Porque a criança não na cama dos pais, né? Em primeiro lugar, porque o casal precisa ter intimidade, o casal precisa ter um espaço só do casal. Então, a partir desse momento, a gente já percebe que a criança não deve dormir na cama dos pais. É lógico, eventualmente, a criança teve um sonho, a criança está, sei lá, uma noite mais conturbada, não tem problema nenhum. Agora, aquela rotina da criança, já quando vai para dormir, ela nem se direciona para o seu quarto, ela vai diretamente para o quarto dos pais, para a cama dos pais. E ainda tem crianças que até determinam, não, papai, você vai lá na outra cama e eu fico com a mamãe, ou mamãe, tchau, que eu fico com o papai. Aí o que fica? Inconscientemente essa criança está se nivelando aos pais. Eu tenho o mesmo poder, porque eu tiro meu pai da cama e fico com a minha mãe, ou eu durmo na mesma cama e às vezes até no meio do casal. Então não é saudável, é bom que a criança tenha o seu espaço, é bom que a criança tenha o seu quarto, é bom que a criança tenha a sua cama, até para ela se desenvolver, né? Então é questão também de autonomia que a criança durma separada dos pais. E quais são as consequências disso, além dela querer pegar autonomia? Isso, ela fica mais rebelde em casa? Ela manda mais em casa? Manda porque a gente está dando poder. A hora que você cede teu espaço pro teu filho, você está delegando para ele poderes, né? E aí a criança fica naquela dependência para dormir. Eu só durmo se eu estiver encostado no corpo do meu pai, o corpo da minha mãe, sentindo o cheiro da minha mãe, nesse espaço que é delimitado. Então essa criança nunca vai dormir fora, nunca vai dormir na casa de um amigo, de um avô, sei lá, fazer um acampamento desses que às vezes as escolas promovem, porque ela acostumou a dormir com 2 pessoas, ou uma, né, o pai e a mãe, ou os 2, na mesma cama. Então até para essa criança ter independência, ter autonomia, é importante que ela durma no quarto dela. Aí vamos entrar numa teoria, porque é o que eu vejo que acontece em muitas famílias. Tem dúvida? Manda pra cá que ela vai tentar te ajudar, tá? E se a criança chora? Porque quer ficar. Tudo bem, nós que vamos fazer a mudança pro quarto da criança. Então o que vai acontecer? A criança quer o pai ou a mãe. Tá bom, então essa noite você vai para sua cama, o papai vai te acompanhar. E aí o papai deita ou na cama que estiver do lado, num colchãozinho ou na própria cama, deita, faz ela dormir
ela vai se sentir segura, ela vai dormir porque ela tá com a companhia do pai, aí o pai acorda e vai para sua cama. Aí a criança acordou de madrugada e vai para a cama do pai. O pai vai, faz esse movimento ao contrário e o pai vem para a cama. Aí pode revezar uma noite o pai, uma noite a mãe, para também não ficar um só nesse ping-pong de madrugada, que a gente sabe que o dia seguinte tem que trabalhar, o dia seguinte é correria. Então reveza com o pai, com a mãe, mas que quem faça esse movimento da cama própria para a cama para o filho sejam os pais e não a criança. Aí a criança vai acabar acostumando a ficar na sua própria cama. Bacana, isso é importante. Então você que está nos assistindo aí, ó, clique em compartilhar, convide os amigos, porque são dicas importantes que levam para o seu dia a dia. Então, você viu, tem um processo para poder tirar a fralda, tem um processo de dormir, não pode dormir sozinha. É verdade. E como é que nós lidamos com essa situação no dia a dia com os pais que querem ser super protetores e acham que devem? Porque não é só o problema da criança, é o problema do pai e da mãe também, né? Quer ser super protetor. Quais são as consequências disso? É verdade. A super proteção não deixa o filho crescer, o filho ter autonomias, porque é aquele filho que ele com 8, 9 anos, 9, 10 anos, come ainda com a colher. Porque a mãe não quer que ele se suje, não quer que ele derrube, não quer que ele passe constrangimento se ele for comer com garfo ou tentar cortar o alimento que vai cair o alimento do prato, alguma coisa assim. Então o que faz? A criança que tem essa super proteção, mães que até leem, pais, né, que até leem o pensamento da criança, inibem o desenvolvimento dessa criança. Essa criança não vai ter autonomia, não vai ter opções de escolha, é aquela criança que não sabe definir o que quer, porque ela precisa sempre que alguém defina por ela, é aquela criança que não sabe escolher, é aquela criança que até em alguns momentos se coloca muito tímida, porque se relacionar sem ter o suporte dessa pessoa que a protege é muito difícil. É uma criança que numa brincadeira de disputa, ela prefere não brincar, porque perder para ela tem um significado muito sério, então não estou acostumada a perder, porque eu tenho essa super proteção. Então, pais, se vocês têm esse hábito de super proteger, não façam isso. Permita que seu filho cresça, se desenvolva, sofra. O sofrimento faz parte, chorar faz parte, sentir raiva faz parte, né? Aí a gente aprende a sentir tudo isso, aprende na infância para sentir tudo isso na vida adulta. Se você coloca aqui no seu livro, só para a gente poder dar uma pincelada, 10 regras para educar os filhos. Qual que é a principal regra que nós temos que ter para educar os filhos? Eu acho que para a gente começar a entender um pouquinho. Assim, não tem uma principal, né? Eu falo muito nas minhas palestras, mesmo na orientação de pais que eu faço lá no consultório, eu falo 4 itens principais, que eu falo que são os pilares. Né? Prestem atenção. O primeiro deles é o respeito. O respeito, ele deve acontecer em todos os momentos na vida familiar, né? O respeito do pai para com os seus filhos, dos seus filhos para com os seus pais. O respeito deve estar presente. Então, não é porque é meu filho que eu não vou pedir por favor, eu não vou falar obrigado, não vou falar com licença, eu não vou esperar a minha vez para falar, porque eu sou o pai, eu sou a autoridade, então eu faço o que eu quero. Não, então o respeito é o primeiro ponto pra gente, porque a criança aprende muito pelo exemplo. Então, se o pai não usa para o seu próprio filho a palavra por favor, por que ela vai pedir por favor para qualquer outra pessoa que cruze o seu caminho? Então, o respeito ele é muito importante. O segundo item é o exemplo, né? A partir do dia que nos tornamos pais e mães, somos exemplos em tudo para os nossos filhos. Exemplo do jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de resolver os problemas. Então, se eu tenho como hábito resolver os meus problemas no grito, no berro, na força, na agressão, eu estou ensinando meu filho a fazer o mesmo. Olha, então isso é importante. Então, você viu que ela colocou o reflexo do filho, o reflexo das suas atitudes reflete diretamente nos seus filhos. Exatamente isso. Isso mesmo. Então, o seu comportamento, tipo de atitude, se você é agressivo no trânsito, se você fala besteira em casa, me corrija se eu estiver falando besteira. Não, tá certo isso, fala palavrão. Porque fala palavrão, a criança, ela aprende com aquilo que ela está vendo no seu dia a dia, né? Muito mais do que com a orientação. Se você fala pro seu filho, filho, não grite com não sei quem, não é legal gritar com seus irmãos. E você como pai chega em casa e grita com seus filhos, grita com a sua esposa, grita com as pessoas do seu trabalho, tem esse hábito do gritar, vai ser muito difícil você convencê-lo
de que você pode conseguir alguma coisa sem o grito, porque você consegue no grito, então acaba sendo muito difícil, né? Sim. A mesma coisa, bater numa criança e falar, você não pode bater no seu irmão, e vai lá e bate no filho. Entendeu? Então acaba muito complicado. Então o respeito foi o primeiro, o exemplo que nós somos, né, para os nossos filhos. O terceiro é a observação. O quanto é importante observarmos uns aos outros, né? Eu sempre comento que assim, até uma brincadeira que eu falo que normalmente nós observamos o nosso chefe no trabalho. Você observa seu chefe. Se seu chefe chegou bravo, você fala, hoje é dia, eu vou ficar quieta, eu não quero, eu vou me desviar não é verdade? Verdade, verdade. Você fala assim, eu não vou nem olhar pro meu chefe porque hoje ele tá bravo. Se seu chefe chega feliz, animado, você fala, nossa, hoje é o dia que eu vou avisar que eu não venho amanhã. Porque o chefe tá de bom humor. Por quê? Porque você desenvolveu o hábito de observar o seu chefe. Então traga isso para sua família. Observe a sua esposa, observe o seu esposo, observe os seus filhos. Então, às vezes, seu filho chega em casa, ele tá triste. Aconteceu alguma coisa que não fez bem para ele na escola, que o deixou magoado. E é justo aquele dia que você vai fazer umas brincadeirinhas sem graça, você vai provocar, ele vai ficar nervoso, vai acabar gerando um estresse familiar, porque você deixou de observar. Então, observe seu filho comendo, seu filho brincando, seu filho interagindo com as outras crianças ou com os irmãos, porque o dia que esse comportamento dele mudar, a afeição dele, a expressão dele mudar, você vai falar, opa, ele não precisa nem falar, aconteceu alguma coisa. E a gente, quem convive muito tempo, você vê, se a sua esposa chegar com uma expressão mais fechada, você, de tanto observá-la, você já percebeu, poxa, hoje ela não tá boa. É verdade. Não é? Então, faça uso dessa observação. E o último item, daqueles 4 que eu falei, é o diálogo. Mas é um diálogo que, como meu marido fala muito isso, é o ping e o pong. Não dá pra ser só ping, 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 entendeu? Tem que ter o pong. Então é você falar e saber ouvir, né? Não adianta você, aquele diálogo assim, você tem um filho de 10, 11 anos que você vai falar, aonde você foi? O que você fez? Com quem você estava? É um inquérito, né? Não é assim, você tá colocando seu filho na parede. Não é uma conversa. Eu tenho um exemplo muito prático disso, que eu falo assim, normalmente a criança fica, digamos assim, o dia inteiro na escola, a mãe vai buscar, chega pro filho ali de 5 anos, filho, como foi seu dia na escola? Aí o filho vai falar, foi bom. Ah, filho, você comeu? Aí o filho vai falar, não comi na escola hoje. A mãe vai virar um leão. Como você não comeu? Você ficou o dia inteiro na escola? E aí o menino vê que a resposta que ele deu deixou a mãe enfurecida. No outro dia, o que vai acontecer? A mãe vai entrar no carro e vai perguntar, filho, foi tudo bem? Papapá, você comeu? E aí ele lembra que ontem, quando ele falou a verdade, que ele tinha comido, a mãe ficou muito brava. Aí ele vai falar, não, comi, mãe. Mesmo que ele não tenha comido, ele vai falar, comi tudo. O que vai acontecer? Ele aprendeu a mentir? Não. Ele aprendeu a dar respostas que a mãe gostaria de ouvir. E isso não é uma forma de diálogo. Você encher seu filho de perguntas não é sinal de que você está conversando com ele. Vamos voltar lá no carro. O filho entrar no carro, a mãe pergunta como foi o dia. Aí a mãe fala, poxa, hoje meu dia foi bem legal também. Na hora do almoço eu fui num restaurante, eu fui comer em tal lugar e comi arroz, feijão e não sei o quê. Na hora ele vai falar, poxa mãe, lá na minha escola teve macarrão, mas hoje eu não gostei muito do macarrão. Eu gosto quando é sopinha. Isso é conversa. Você conta as suas coisas e seu filho vai se sentir à vontade em contar as coisas dele naturalmente. É diferente de você lançar 10 mil perguntas para saber como foi o dia do seu filho. Então ela deu quatro situações. Respeito, exemplo, observação e diálogo. Então você que está nos assistindo aí, clique em compartilhar, convide os amigos para estarem aqui, que o bate-papo está maravilhoso. Olha, eu quero mandar um beijo também para Cris e para o Robin, que mandaram um beijão para você. Cris, Robin, um beijo para vocês também. A Cidinha Masson tá aqui, ó. Cidinha, beijão para você. Cida, obrigada, viu? Nós estamos aqui juntos. Estamos aqui juntos. Ó, a Raquel Malta Martins, boa noite. Cheguei atrasada, mas cheguei. Tá aqui, não tem problema não. Tá aqui, ó. Clique em compartilhar e convide os amigos também. O Anderson Ferro manda uma outra pergunta aqui. Doutora Débora, qual a orientação que a senhora poderia fazer para os pais que fazem todas as vontades dos filhos? A senhora acha que os pais que cedem a todos os desejos estão fazendo o correto ou estão fazendo algo de errado, contribuindo para uma má educação?
Olha, não vamos nem a um extremo nem ao outro, né? Quando a gente fala em fazer todas as vontades do filho, é lógico que a gente tem que prestar atenção que primeiro que uma criança, ela precisa ter alguns limites, ela precisa ter uma rotina saudável, ela precisa ter horários, ela precisa ter orientação para se desenvolver. Então, quando você fala assim, eu faço todas as vontades, vou dar um exemplo bem doido, assim. Por exemplo, é hora de jantar, filha, vamos jantar, filho, vamos jantar. Não, agora eu quero assistir televisão e comer um chocolate. Quer dizer, é totalmente inapropriado. A família toda está no horário do jantar. É saudável que ela coma comida na hora do jantar e não chocolate. É saudável que a família sente-se à mesa e não à frente da televisão. Então, nesse momento, a vontade dela não vai ser atendida, porque existe um padrão de conduta dentro da família. Agora, eu vou atender uma vontade da minha filha. Papai, eu quero, assistir esse desenho sentada no seu colo, com você aqui do meu lado. Não tem problema nenhum. O que a gente precisa ver é que uma criança de 3 anos, 4, 5, 8, não tem discernimento para ter responsabilidade para conduzir a sua vida. Quando a gente fala em autonomia e responsabilidade, eu tenho que saber fazer escolhas. E de repente uma criança de 4 anos não sabe fazer escolhas apropriadas e devidas, porque ela não tem experiência para isso. Então é nesse momento que o pai entra dando essa noção, até aqui você pode ir, minha filha, daqui para frente não. Você tem que atender o que eu estou fazendo. Ser extremamente permissivo não vai ajudar o seu filho a se desenvolver. Então eu também, até nas palestras eu também falo isso, o pai que é permissivo e fala assim, deixa que a vida conduz, deixa a vida me levar, sabe? Não vai, porque o filho, ele é pequeno, ele precisa da orientação de pai e mãe para poder crescer, se desenvolver, se relacionar, aprender. Então por isso que esse exagero de cuidados e permitir que uma criança de 3, 4 anos seja autoridade da casa não é aconselhável. Isso é importante. Quero mandar um beijo também para Raquel Malta Martins. Ela coloca aqui que ela te conheceu pela internet, tinha um momento de desespero dela, ela conseguiu lhe encontrar e você deu orientações para ela está aqui mandando um super beijo para você. Que bom, beijo Raquel, obrigada. Também mandar um beijo para Alexandra Nácia, dela que está lá curtindo com a gente, beijão para ela, beijo, por Nácia. E o que você consegue mais dar de exemplo para os pais que estão nos acompanhando hoje nessa situação de respeito, que eu acho que aí é o que a gente tem hoje. Por exemplo, o respeito entre os pais e a escola, a intermediação, que os pais às vezes estão substituindo essa educação para a escola, terceirizando, exatamente a palavra correta, levando, empurrando para a escola toda essa educação que às vezes não estão acontecendo em casa. Porque aí o pai chega em casa, ele trabalha fora o dia inteiro, aí chega à noite, ele acaba deixando a criança fazer tudo aquilo que é porque ele se sente culpado porque não fica próximo da criança e terceiriza a educação para a escola. Nossa, muito clara essa sua pergunta, é muito pertinente e acontece com muita frequência, porque a primeira coisa que eu tenho para falar é assim, a nossa ausência, então porque trabalhamos, temos os nossos compromissos e deixamos o nosso filho na escola com a babá, com a vovó, a nossa ausência a gente supre com a nossa presença, não com a permissividade, não com presentes, não com comida, com a presença, o fato de você estar em casa, chegou do trabalho, a mãe vai ali para a cozinha preparar o jantar, traga o seu filho, vem comigo aqui, vamos conversando, ajuda a mamãe, vai pondo a mesa, vai pegando o talher, se a criança é menorzinha, põe ali na cadeirinha, no cadeirão, no carrinho perto de você, converse, faça com que a criança perceba que tem uma dinâmica familiar, né? Isso é muito importante. Outra coisa também é não se culpar porque você tem que trabalhar, porque você tem uma atividade ao longo do dia e seu filho fica na escola. Eu acho assim, a escola ele é um ambiente saudável para a criança se desenvolver. Tanto que a lei, antigamente a lei falava, a criança tem que estar com 6 anos na escola. Hoje a lei já fala que a criança tem que estar com 4 anos de idade. Então, a criança que não estiver com 4 anos de idade na escola, os pais vão receber até a visita do conselho tutelar, porque essa criança ela precisa estar com 4 anos. Muitas crianças, nós sabemos, vão para a escola com meses, né? A licença maternidade acaba, a mãe com 4 meses, 5 meses de vida dessa criança tem que levá-la para o berçário.
não sinta-se culpada, porque primeiro que você escolheu com atenção, com carinho esse berçário, essa creche, essa escola. Eles são profissionais da área da educação, então você espera que eles tenham uma postura, uma atitude profissional que é diferente, por exemplo, de uma babá, né? Não desmerecendo a profissão, mas a babá, ela é uma cuidadora. A escola vai desenvolver habilidades, vai desenvolver a criatividade, vai ensinar o seu filho, além dos conteúdos que é da prática escolar, vai ensinar a convivência social. É lógico que valores, educação e respeito é obrigação dos pais, né? A criança tem que ir para a escola já com a sua mochilinha cheia de valores, de aprendizado, da vivência familiar. Isso não tem como. Não é a escola que vai ensinar o seu filho a se comportar à mesa, por exemplo, a fazer um uso de guardanapo, a comer com garfo, a não derrubar comida fora do prato. Isso é a família que vai ensinar. Não é a escola que vai ensinar o seu filho a entrar no elevador e dar bom dia para as pessoas que estão ali. São os pais, as pessoas responsáveis por aquela criança que vão ensinar. Então, a escola tem que ser parceira na educação. Não dá para terceirizar, não dá para falar só a escola cuida do meu filho. Tem que existir essa parceria. E não se culpem por trabalharem, né? É preferível que você tenha 1, 2 horas com muita qualidade com o seu filho, do que, às vezes, eu conheço até mães que ficam o dia inteiro com o filho, mas é um estresse danado, é o dia inteiro brigando, gritando a criança estressada, não permitindo até que a criança tenha contato com seus pares, porque aí gera um desenvolvimento, né? A criança, quando convive com outras crianças, ela se desenvolve a fala, desenvolve as suas percepções. Então, a escola realmente é uma parceira na educação dos filhos. Olha, e um dos títulos aqui, do livro dela que está aqui, né? Crianças precisam conviver com crianças. Isso mesmo. E para a escola ela vai conviver com criança e faz bem. Eu sempre coloquei. É saudável. É muito saudável. Eu quero mandar um beijo para Adriana. Dri, beijão, Adriana Ribeiro Pacheco, ela é minha prima. Ela tá lá em New Jersey e ela tá acompanhando a gente aqui. Ela faz uma pergunta pertinente. Oi, Wesley. O que devemos fazer para ajudar uma criança muito tímida a vencer a timidez? Sim, ótima pergunta, né? O que não deve fazer é expor essa criança. Primeira coisa, vai lá e fala, sabe? Forçar a criança a se expressar, principalmente num momento público, né? Porque essa timidez ela vai justamente aparecer nesse momento público, porque dentro de casa a mãe já conhece, o pai já conhece, os irmãos já conhecem e sabem que a criança já é mais recatada. Agora, alguns pais têm essa prática que nesse momento de expor, né? Então, vai lá dar um beijo no palhaço. A criança tem medo de palhaço, é tímida. Então, é a mesma coisa, é um terror, né? Vai lá sentar no colo do Papai Noel. Ou vai lá e pede uma bexiga para a moça que está distribuindo a bexiga. A criança é tímida, ela não vai ter essa iniciativa. O que você pode fazer através do exemplo, né, mostrar que se relacionar com outras pessoas e tomar a frente até em determinadas coisas pode ser tranquilo. Então, você não quer ir lá pedir a bexiga, mas aí você vai perguntar pro seu filho, você tem vontade de ter a bexiga? Tenho. Você quer ir lá pedir pra moça? Não, mamãe, não quero, então vamos juntos. E aí ele vai ver a forma que você faz. Moça, você pode dar uma bexiga pro meu filho? Aí vai dar uma bexiga, aí você vai falar para ele falar obrigado. E aí você vai em diversas situações sociais apresentar para o seu filho ver que não é difícil, que ele pode conseguir se sociabilizar, conversar com as outras crianças, mas sem ser forçado. Eu acho que o primeiro momento é respeitar. A hora que ele sentir a necessidade, ele vai se comunicar. Nós conhecemos pessoas adultas que são tímidas e souberam lidar com isso. Agora, cada vez que ele é forçado a fazer, a conduta é o retraimento maior. Então, cada vez que a minha mãe me expõe numa situação onde eu não me sinto bem, eu já vou ficar cada vez mais fechada, porque a próxima vez eu já vou, além da minha timidez, eu vou com medo da minha mãe me forçar, meu pai me forçar a fazer alguma coisa. Então, o que não fazer é forçar o filho a se expor socialmente em ambiente público. Bacana. Então você que está com dúvida aí, manda sua pergunta para cá, porque a Débora Corigliano, ela vai tentar responder a todas as perguntas. Então manda sua pergunta, compartilha o vídeo, chama os amigos para estarem assistindo aqui com a gente, nesse bate-papo de terça, orientando pais e educando filhos. Tá aqui, ó, vou mostrar o livro aqui de novo.
Ó, tá aqui, que depois a gente vai estar sorteando aqui o livro, tá? Para quem estiver compartilhando aí, e a gente vai postar para vocês o livro. Já de antemão, quem quiser comprar o livro, tá nas livrarias? Sim, nas livrarias, no site da editora Autores Associados, no meu blog, também do mesmo nome, Orientando Pais, Educando Filhos. No meu blog tem um link onde você clica, cai direto no site da editora, onde você pode adquirir o livro, ou em qualquer livraria do shopping também. Bacana. E vamos, porque tem muita gente que está começando a querer fazer pergunta ali e entrando justamente na situação tecnologia. Essa é boa, eu gosto Como disso. é que nós vamos falar sobre tecnologia? Eu que vivo em cima de tecnologia, eu ando com 3 celulares para baixo e para cima. Aí, quando ela mandou esse tema, orientando pais e filhos, e o abuso da tecnologia. Como é que nós vamos conviver neste mundo que vive cada vez mais tecnológico? É verdade. As escolas estão se transformando em tecnologia. E é um assunto muito extenso que a gente vai entrar. Vamos começar a abordar esse assunto, porque eu quero dar aquele exemplo do filho de 17 anos que nós conversamos aqui, que eu acho que é uma coisa importante para todo mundo que está acompanhando. É verdade. Então vamos lá, né? O uso da tecnologia. Então, as crianças, elas, eu até fiz um curso sobre isso, elas são nativas digitais, nasceram com a tecnologia. Nós somos imigrantes, né? Então, quando nascemos, não tínhamos, né? Eu muito mais do que você, então assim, não tinha tecnologia. O máximo que eu tinha era uma televisão preto e branco na minha casa e um rádio. O rádio era o sucesso da casa, né? E não tinha essa tecnologia que tem hoje. Então, as crianças de hoje, elas são nativas digitais. Elas já nasceram com toda a tecnologia aí fazendo parte da vida. Só que além da tecnologia, a gente tem que oferecer para os nossos filhos outras vivências, né? Essa criança tem que brincar com jogos, ela tem que brincar com objetos concretos e não só com uma realidade virtual. A gente não pode tirar dela essa experiência, essa vivência. Então, tudo que é em exagero, tudo que é extremo é prejudicial. Né? Então é nesse ponto que a gente tem que pegar. Não vou tirar a tecnologia da vida do meu filho, não, longe disso. Mas existem idades e períodos apropriados para esse uso da tecnologia. Eu já tive várias experiências no consultório de pais que deram, por exemplo, um celular com WhatsApp para uma criança de 8, 9 anos. E aí surgiu uma fala nesse WhatsApp, no grupinho lá da escola, falaram mal da menina, a menina não sabia lidar com isso, sofreu demais. Então, aí em forma de punição, os pais tiraram esse celular e esse WhatsApp. Então, começa daí. Uma criança de 9 anos, 8 anos, ela tem responsabilidade para lidar com um grupo de WhatsApp? Não. Então, ela pode até ter um celular para assistir alguns vídeos, jogar, fazer alguma brincadeira. Mas para assumir essa responsabilidade de ter uma página no Facebook, postar fotos, receber vídeos com 8, 9 anos, então aí é inadequado. Aí já é um ponto que fala, não é adequado que a criança tenha acesso a isso. Até porque também a gente não sabe o que chega. De repente chega um vídeo inadequado, chega um contato que não é... A gente sabe de tantas histórias, né, de pedofilia na internet. Então, quer dizer, a gente tem que ter esse senso, ponderar esse acesso. Uma criança de 3 anos, 4 anos, que para poder ficar quieta num ambiente, a gente põe uma tela de tablet com a galinha pintadinha lá, um cocoricó, um filme, seja lá qual for, para que ela fique quieta. O que eu estou fazendo? Eu estou ensinando meu filho que ele precisa ter um vídeo para se manter comportado no restaurante. Porque se ele não tiver esse tablet, ele vai bagunçar. Só que, se ele não souber bagunçar para aprender a se comportar, ele nunca vai se comportar. Então, se por acaso acabar a bateria desse tablet, ninguém janta no restaurante aquela noite, porque a criança não parou quieta. Então, eu posso dar o tablet sim no restaurante, mas eu também posso ensiná-la a se comportar e a conversar com a gente, mesmo sentadinho aqui no cadeirão com 2 aninhos de idade. Eu já vi isso em vários lugares, em sala de espera de consultório, em restaurante principalmente. Os dois comendo e a tela do celular, e teve mãe até de ficar assim o tempo inteiro e comendo para a criança olhar para a tela para poder ficar quieta. Então, gente, vamos
ponderar isso. A tecnologia está aí, mas a gente não pode também tirar a possibilidade dessa criança se desenvolver. Não vou negar que eu já fiz isso. Olha o puxão de orelha aí. Não vou negar, mas é claro que toda vez que a gente vai no restaurante, também não adianta você querer levar uma criança num restaurante, você sabe que você vai jantar. Eu acho que tem algumas situações. Não adianta você querer levar uma criança num restaurante que tem um jantar formal. Sim, claro. Aí é culpa do pai, não adianta. É claro, se você não tem essa possibilidade, você sabe que você tem que ponderar onde você está indo também. Eu acho que tem os dois lados da moeda, por isso que eu estava dando risada aqui. Então toda vez que eu e a Carol, a gente vai no restaurante, a gente procura ir onde tenha os brinquedos. Isso, claro. Então a história é janta primeiro, ou almoça primeiro, se não almoçar, você não vai ter a liberdade de comer lá. A gente termina de comer e vai brincar. E aí a gente consegue jantar com tranquilidade. Mas é claro, quando eu brinquei, por quê? Porque o uso da tecnologia não consegue. É a babá da criança. Galinha pintadinha, você não consegue da galinha pintadinha. Nada contra. Patati, patatá, nada galinha contra. Pintadinha. Aí tem os cachorrinhos que estão lá agora também, que é febre. Né? Nada contra. Mas a gente tem que dosar, a gente tem que permitir que essa criança vivencie, porque é a idade dela aprender a se comportar no restaurante, com 4 anos, 5 anos. Então, se a gente o tempo inteiro entretém para que ela fique paralisada, mobilizada, para não me dar trabalho, olha, a gente está só pulando um degrau e esse trabalho vai vir com 14 anos, que é a hora de já dar outro tipo de trabalho. De repente você está com uma criança de 12 anos que não se comporta à mesa num restaurante, porque sempre teve ali a tecnologia servindo de babá, e a hora que ela tem que sentar, se comportar, você vê isso quando você vai passear ao shopping, de sexta-feira à noite, essa garotada no shopping mesmo. E aí você vai na praça de alimentação e você começa a observar. Eu gosto de fazer esses laboratórios, sabe, Wesley? Eu vou em festa infantil, eu vou em shopping, eu gosto de sentar e observar. E nesses laboratórios que eu faço, eu vejo crianças de 12 anos, por exemplo, que estão ali só entre eles, os jovens na praça de alimentação, e não sabe se comportar. Então derruba a cadeira, joga coisa no chão, não tem uma postura adequada para estar num lugar público, não respeita os materiais ali, a cadeira, a mesa, a lata de lixo do shopping. Por quê? Porque na idade onde tinha que aprender a respeitar tudo isso, estava olhando para uma telinha de celular e de tablet. Olha então aqui. É uma reflexão para os pais pensarem, né? Ó, eu quero mandar um beijo aqui para Maris Santana, ela tá aqui. Parabéns, Débora, linda, estou com vocês. Beijo, Maris. A Beth Mota, você é demais, Débora, beijão. Obrigada, Beth, obrigada A mesmo. Suzana adorei, ela coloca aqui, doutora Débora, sempre me auxiliando e ajudando a minha Raíssa. É verdade, um beijo pra vocês, obrigada. Beijo pra vocês, ó, clica em compartilhar e convida os amigos para estarem assistindo aqui com a gente. E a Áurea Claudina, ela coloca, como auxiliar os filhos que não gostam de fazer a tarefa em casa, né? Ah, é verdade, isso é um problema, tanto que numa das minhas pós, o meu TCC foi justamente sobre lição de casa. Então, a lição de casa... Não, mas peraí, como é que é? O seu TCC foi sobre lição de casa? Foi sobre lição de casa, desde a educação infantil até o ensino médio, um olhar da criança, dos pais e do professor. Porque eu recebo muitas crianças, Wesley, e muitos pais lá no consultório reclamando dessa questão da lição de casa. Que a lição de casa é um estresse, que a hora da lição de casa os pais ficam nervosos, a criança fica nervosa, a criança cansada, que não quer fazer, conteúdos que os pais não dão conta, pais que fazem as lições de casa dos seus filhos, né, que isso eu tenho esse feedback de professor que fala assim, nossa, eu olho pro caderno assim, criança na escola não escreve um A, a lição de casa vem com um alfabeto perfeito, né? Então, a lição de casa é um tema bem importante, daria até só um programa da lição de casa de tanta coisa. Mas qual é a dica, né? Primeiro que a lição de casa tem que ter uma rotina, essa criança tem que ter um horário estabelecido para fazer essa lição de casa. Segundo ponto, o ambiente da casa, onde ela vai fazer a lição de casa, seja no seu quarto, na mesa da cozinha, na mesa da sala, tem que ser um ambiente calmo e tranquilo. Não dá para ela ter que fazer a lição de casa, que para ela é uma coisa chata. Na mesa da sala, o resto da família está assistindo um super programa de televisão, os irmãos estão brincando, tem uma dinâmica familiar aí toda animada e ela tem que se concentrar em escrever e estudar. Então, tira tudo isso, não pode ser nesse horário ou não pode ser nesse ambiente.
que a criança tem os seus materiais ali, tudo à mão, né? Ah, vamos fazer a lição de casa. Cadê o lápis? Cadê a borracha? Cadê o caderno? Cadê a agenda? Aí já leva 10 minutos para se organizar. Então tenha tudo à mão. E aí a lição de casa, normalmente para os pais tomam isso como uma avaliação. Então, filho, eu quero ver se você sabe resolver essa conta, eu quero ver se você sabe escrever, eu quero ver se você sabe isso. E a lição de casa não é uma prova, a lição de casa não é uma avaliação, a lição de casa é um treino, né? É um reforço escolar daquilo que ele já aprendeu na escola. E se ele tem dificuldade, você não tem que cobrar e exigir que ele faça sozinho, você tem que ajudar. É lógico que à medida que a criança vai crescendo, a gente vai dando autonomia para que ela faça essa lição de casa sozinho. Mas dependendo da idade da criança, é importante que você auxilie, ajude a pesquisar, ajude a buscar a resposta. Se a criança tem dificuldade para ler determinado texto, leia em conjunto. Olha, eu leio uma linha, você lê outra linha, ou eu leio o texto e você elabora a resposta para fazer. Então participe amigavelmente dessa lição de casa e não combate, como eu vejo muitas mães falando, tem um combate aí nessa hora da lição de casa. Não, isso é difícil mesmo. Quero mandar um beijo pro Robertinho Marques. Robertinho, que ele tá lá em Portugal. Que bacana. É um profissional da área da beleza, excelente profissional, um grande amigo nosso também. Ele tá lá, tá curtindo, tá aproveitando. Robertinho, tem dúvida? Manda pra cá pra gente poder esclarecer com certeza essa dúvida. E vamos responder a pergunta que veio lá atrás. Qual é sobre o tablet e o celular? Quanto tempo nós podemos deixar a criança? Temos que limitar o horário? Sim. Vamos lá. Depende, é lógico, da idade da criança, né? Então, a criança de até 5 anos, tô sendo bem radical, a criança até 4 anos, eu acho que não devia ter nem acesso ainda, sabe? Nem no restaurante, nem pra dormir. Então, eu acho que assim, o mínimo possível, né? Então, vai ver um videozinho, vai ouvir uma historinha, vai ver alguma coisa interessante, mas pouquíssimo tempo. As crianças acima de 5, 6 anos, a gente pode já determinar um tempo, né? 40 minutos, porque o que vai me dar essa base é o tempo de foco e concentração da criança. Então, se a gente parar para pensar que uma criança de 6, 7 anos, o seu tempo de concentração, aonde ela está aprendendo, é o tempo de concentração de 40 minutos no máximo, então esse é o tempo que ela deveria ficar. Né? A gente pode dar intervalos, então ela ficou 40 minutos, sai, vai brincar, vai fazer outra coisa, no período da tarde tem mais 40 minutos. Agora, uma coisa importante, à medida que a criança vai crescendo, esse tempo vai aumentando. Uma dica importante é que esse tablet, esse celular, o computador, o videogame, ele não pode ser uma moeda de troca. Eu não tenho que tirar 10 na prova porque eu quero jogar e ganhar um computador ou jogar um videogame. Esses eletrônicos, o acesso à internet não pode ser moeda de troca. Porque aí eu vou estudar não porque eu preciso, porque eu tenho essa responsabilidade, essa obrigação. Eu vou estudar porque meu pai falou que se eu tirar nota X, eu posso passar o final de semana no computador, no tablet o tempo inteiro. Então, tira essa prática, se você tem na sua casa, de usar o tablet, o celular como moeda de troca, tá? E também uma coisa importante, tira o hábito de usar o celular e o tablet como castigo. Então, não tirou nota, me entrega o celular. Não obedeceu, entrega o celular. Não tá com o quarto organizado, me dá o celular. Porque não adianta. Tá? Por mais experiência que eu tenho com pais, com conversa que eu tenho no consultório, vários pais têm essa prática. Não, tirou nota baixa, eu tiro o celular até vir a outra prova e melhorar a nota. Às vezes melhora uma nota, mas depois vem mais 4 notas ruins. Então, o celular não é moeda de troca, ele não é castigo, chantagem, então não dê. Sabe, se você tá dando com o intuito de, em qualquer problema, você vai tirar, não dê o tablet, o celular para o seu filho. Dosar o uso e também, principalmente, ver o conteúdo que seu filho está acessando. Isso, assim, é fundamental, ver o conteúdo que essa criança está acessando. Porque é muito fácil, né? Vai clicando, vai entrando, vai clicando. Quando vê, entrou numa página não permitida, teve acesso a recurso visual, a foto, seja lá o que for, não apropriado para a idade.
Então, mesmo que seu filho tenha acesso, de vez em quando você dá uma olhadinha, sabe? Tenha a senha das redes sociais, tenha cuidado com isso, porque isso é perigosíssimo. É isso. Realmente, isso você tem que tomar muito cuidado, né? Eu quero mandar um beijo também para Marta Teixeira. Ela coloca aqui: oi, Débora, ela tá aqui, tá curtindo. Oi, Marta! Né? A Renata Octaviani, ela coloca aqui: não achei nada radical, dá risadas aqui. Eu só tenho que ver, porque às vezes cai em alguma situação aqui que às vezes tem um delayzinho de 10 minutos, que de repente a gente falou alguma coisa aqui, e a gente tem que pegar o contexto aqui para poder lembrar para vocês, porque a conversa veio. Tá andando aqui, né? Quero mandar um beijo também pro José Arnaldo Bigode, famoso Bigode. Beijão para você, um bate-papo bom, bacana, um abraço, amigo. Ele coloca aqui. Obrigado pela audiência. Então, você que está nos assistindo aí, clique em compartilhar, compartilha e convida os amigos para estarem junto com a gente aqui, compartilhando e assistindo, levando esta informação que é importante. Educação orientando pais e educando os filhos, a educação que a gente precisa ter para o nosso dia a dia, que é a formação dos nossos jovens para o futuro. Isso Aquilo mesmo. que eles aprendem hoje, eles podem refletir lá no futuro. E nessa situação vem um menino de 17 anos, que nós estávamos conversando aqui, É verdade. enfim, um caso à parte, que a mãe achava interessante o menino ficar em casa, porque tem o uso da tecnologia no computador, no tablet, tudo. E ele com 17 anos? Isso, ele com 17 anos não sai de casa porque ele gosta, né? Então ele tem os seus vícios, podemos dizer assim, em ficar no computador, nas redes sociais e jogando também. E a mãe, ela coloca essa situação como sendo um item de segurança. Então para ela fala assim: eu tô muito tranquila porque ele não sai de casa. Ele vai para a escola e depois da escola ele vem para casa e ele fica, os finais de semana ele está sempre em casa e ele não tem o convívio social, né? Então, o que tem isso de certo e o que tem isso de errado? Ao meu ver, não tem muitas coisas certas, porque um jovem de 17 anos, ele precisa ter um convívio social, ele precisa ter, conversar com os amigos, ele precisa ter essa troca, né, além da escola. E a mãe, ela acaba sendo até uma mãe super protetora, que ela incentiva que ele fique em casa. Então, para ela, tem um ponto de segurança. Só que se a gente parar para pensar, um menino de 17 anos, ele tem que viver a vida fora de casa de um menino de 17 anos. Ele tem que ter as suas aventuras, digamos assim, tem que ir para uma balada, tem que jogar bola, tem que conhecer as pessoas, tem que ter os seus relacionamentos. Porque se ele não fizer isso na idade que ele tem que fazer, ele vai fazer isso mais tarde. E fazer isso mais tarde implica que ele vai estar com uma idade inadequada. De repente para ir para uma balada, de repente para fazer algumas coisas da idade de 17 anos que ele acabou não fazendo, né? Ele está atropelando aí o seu desenvolvimento, os seus relacionamentos. Então, que ele tenha oportunidade de ficar no videogame, ficar no computador, mas que ele saia de casa e que ele tenha uns amigos, que ele tenha uma vida social, né? O adolescente, principalmente essa fase da adolescência, ele precisa conviver com seus pares. O adolescente precisa fazer parte de um grupo, ele precisa buscar a sua identidade, e isso nas relações virtuais não traz força, né? Porque o virtual a gente não tem certeza quem está do outro lado, né? Pode ser realmente um amigo, pode ser uma namorada, pode ser um colega, como pode não ser. Então é importante que ele tenha as relações verdadeiras, né? O contato para aprender a se frustrar, para aprender a expor um sentimento, para sentir alegria, tristeza, ter as emoções afloradas, que às vezes com as redes sociais, o uso da tecnologia não permite que ele faça isso. Então é importante sim, ele vai ter esse acesso, mas que ele tenha também a sua vida social. E como é que lida com isso? Por exemplo, como você usou o exemplo, e você vai em algum lugar, várias vezes eu até brinco, você olha, tem 4 jovens sentados num banquinho, e os 4 estão mexendo no celular, estão se comunicando, mandando uma mensagem para o outro através do celular. Como é que lida isso? Como é que a família pode olhar para isso? Tem casais, né? A gente vai em restaurante e você vê casais que estão os dois jantando, então assim, né? Então isso é complicado. Eu acho assim,
À medida que as pessoas vão ficando mais velhas, então como a gente, né? Mesmo você falou, eu sou um adulto, faço uso para o trabalho, para tudo, eu uso também para o meu trabalho, para muitas coisas. Mas eu vejo que a gente tem... E eu jogando contra aqui, nós estamos fazendo a transmissão através do Facebook, né? É verdade. Para alcançar o maior número de pessoas. Mas isso eu acho que a gente tem que usar com consenso e bom senso, né? É verdade, o bom senso é essa palavra. Eu acho que a gente tem que ter isso, sabe? Tem que saber dosar. Então, o quanto é importante, o quanto nesse momento é importante eu olhar para o meu WhatsApp, no meu Facebook, ou conversar com a pessoa que está aqui do meu lado, sentada na mesa no restaurante. É isso que eu tenho que parar para pensar, né? Porque aqui dá para esperar. Você pode esperar 10 minutos. Agora, quando isso se torna um vício, aí a gente tem que trabalhar como qualquer outro vício, né? Tem que pedir ajuda de profissional, tem que ter aí elaborar um esquema para ajudar esse jovem a sair disso. Mas é importante que, principalmente para os pais, né, que têm filhos adolescentes, que estão no ambiente familiar, que a gente possa promover situações em casa onde o celular fique em segundo plano. Né? Na minha casa, quando a gente faz as refeições, o jantar, é uma coisa muito assim, o celular fica longe. Então a gente tem uma fruteira lá, todo mundo põe o celular lá e a gente janta. E aí meu filho, mais velho, já é mais descolado, aí ele olha pro pai e fala assim: pai, você viu aquele vídeo assim, assim, assim? Normalmente os dois gostam muito de pescar, então o vídeo é sobre pescaria, sobre peixe, aí meu marido, não vi, aí ele pega o celular e vai mostrar pro pai o vídeo. Mas isso é só no final da refeição, depois que todo mundo já jantou. Então cultive hábitos dentro da sua família, aonde, principalmente num horário, a hora da refeição é um ponto importante, todos à mesa, televisão desligada, a hora da família conversar, trocar informações, dar risada, brigar, discutir, é esse horário, é o horário da refeição, todo mundo ali em família, né? Nesse horário, desliga tudo, deixa longe e vamos curtir o olho no olho, o contato, a risada, que isso é muito bom e saudável. Bacana, então você tá vendo que tem muita coisa pra gente poder conversar aqui, esse bate-papo tá gostoso, tá maravilhoso. Clica aí, compartilha, convida os amigos para estarem aqui junto com a gente hoje com a Débora Corigliano, ela que é neuropsicopedagoga. Facinho, né? O nome é fácil, a profissão também. Ela que lançou o livro, tá aqui, Orientando Pais, Educando Filhos, né? Guia prático para resolver suas dúvidas sobre a educação de seu filho, que eu acho que é importante. E ela tem vários temas importantes que estão aqui, né? Dormindo na cama quando a gente começou, já abriu aqui, né? Eu abri um aleatório aqui, como falar sobre morte para a criança. Um tema difícil, né? Difícil. Eu abri aqui aleatoriamente para a gente poder pegar um tema aqui. É uma das situações complicadas, né? Se envolver, explicar. E aí eu vejo a historinha, aquela pessoa virou uma estrelinha, tá lá no céu. Procede esse tipo de trabalho ou não? Depende da idade da criança, né? É importante a gente pensar assim, às vezes a criança perde, não uma pessoa da família, perdeu o cachorrinho de estimação, por exemplo, morreu o peixinho, morreu o passarinho e tal. Muitos pais, aqueles pais super protetores que nós falamos no começo do nosso bate-papo, normalmente agiriam assim, ou traz um outro animalzinho e já substitui, tipo assim, morreu o peixinho, amanhã tem um peixinho igual, a criança nem ficou sabendo que o peixinho morreu, né? O papai levou o peixinho lá no médico e trouxe o mesmo peixinho, e até outro, né? Substituiu o cachorrinho. Então a criança nem passou por esse trauma, nem por essa frustração, digamos assim. Isso é saudável? Não é, porque a criança precisa viver algumas práticas, na prática, esse ato de perder. Né? Então, olha, morreu o cachorrinho, então vamos sentir saudades, vamos chorar, vamos ficar triste. É um momento de colocar esses sentimentos à tona, né? É um momento de ficar triste. Se você quer um outro cachorro, nós vamos numa loja ou vamos adotar um outro animalzinho. Aquele, ele realmente morreu, agora a gente tem um outro animalzinho. Dependendo da idade da criança, a gente tem que falar da morte como sendo um momento, assim, não dá pra vir com aquela tragédia toda. Uma criança de 4, 5, 6 anos, você não pode colocar muita tristeza, muita tragédia, porque isso pode chegar até a traumatizar.
Então, olha, o vovô, ele estava doente e aí ele morreu. Ah, o que é morrer? Aí dá para dar o exemplo da estrelinha. Ele foi morar no céu, foi morar com o Papai do Céu. Aí também entra a questão religiosa. Cada família tem a sua religião. Cada família vê a morte como de um jeito, então não cabe aqui colocar a maneira de descrever a morte voltada a essa questão religiosa. Mas dá para se falar, olha, o vovô virou uma estrelinha lá no céu. Quando você sentir saudades, você pode olhar para uma estrelinha e falar, poxa, vovô, você está aqui perto de mim, né? E fazer com que a criança expresse aquilo que ela está sentindo. Pode chorar sim, pode sentir saudades, pode ficar triste, porque é hora de viver esse luto, viver esse fato que perdeu uma pessoa que ela é querida, né? Agora, não contar, eu tive um caso uma vez, Wesley, bem sério, de uma mãe que me procurou no consultório justamente por causa disso. Porque o que aconteceu? Essa criança nasceu num ambiente onde morava o pai, a mãe e a avó. E ele, desde que ele nasceu, eram essas 3 pessoas que eram referência para ele. E aí um dia essa avó ficou doente, ela foi para o hospital para fazer um exame e morreu. E aí eles não contaram simplesmente para a criança que a avó tinha morrido. E a avó estava no hospital e passa dias, semanas, e essa avó no hospital, essa avó no hospital. E toda vez que a porta da rua, da família, tinha um barulho ou mexiam na chave, essa criança ficava. É a vovó que está voltando. Aí essa criança foi para a escola, se apegou muito à cozinheira da escola, que era uma senhora que tinha até uma semelhança física com essa avó. E essa criança todo dia chegava na escola, corria lá para a cozinheira, dava um beijo, um abraço. A cozinheira também se apegou muito a essa criança. Um belo dia essa cozinheira foi mandada embora, normal, é o trabalho dela, e desapareceu de novo da vida desse menino. Ele chegou na escola, cadê a cozinheira? Sumiu. E aí, um dia a cozinheira vem te ver, a tia fulana de tal vai vir, vai vir. E era a segunda pessoa importante na vida dele que ele perdia porque desapareceu, simplesmente desapareceu. O que essa criança começou a fazer? Essa criança não desgrudava do pai e da mãe por hipótese nenhuma. A mãe não podia nem ir ao banheiro sozinha, que a criança ficava chorando na porta do banheiro. A criança não queria ir mais para a escola, a criança não queria sair de perto do pai e da mãe, porque tinha o medo de perder e sumir de novo. Como sumiram praticamente as 2 avós, né? A tia da cozinha lá, que era uma pessoa muito carinhosa com essa criança, e a avó. Então é importante falar sobre a morte com a criança. Existem vários livros infantis que abordam esse assunto de forma muito lúdica, muito apropriado para a criança, mas que deve ser conversado e deve ser sentido, sabe? A mãe que perdeu a sua mãe, né? A mãe da criança que perdeu a sua mãe, não quero chorar na frente do meu filho. Expresse seu sentimento. Permita que seu filho veja que você está triste, que você sente saudades, porque nada mais gostoso em uma família é quando a gente tem liberdade de expressar os nossos sentimentos. Olha que bacana, você vê que cada momento da vida da criança, do jovem, do adolescente, ele deve ser vivido exatamente a fase dele. Então não se pode pular essa fase. A fase de brincar, tá ali, ele precisa brincar e não é viver na frente do computador. É correto? Verdade, isso mesmo. Então tô aprendendo um pouquinho. Ó o meu like. Olha, eu quero mandar um beijo, tá aqui, ó, a Suzana Doretta, ela com aqui, oi, é a Raíssa, beijos. Tá aqui, oi, Raíssa, beijo. Ela tá ali, tá curtindo. A Renata Octaviani, dia desses a Berê surtou, chorou, ficou irritada, brigou com todo mundo, mais do que é normal. Insistiu comigo que eu estava mentindo, porque o pai soltou que estava morrendo, sendo dramático, estava com uma gripe forte. Olha que fez uma brincadeira. Né? Ai, tô morrendo de gripe. Nem precisou morrer ninguém. O fato para ter que explicar a morte, torcendo para ele não morrer de fato, senão ele estava lascado. Essas brincadeiras, principalmente com as crianças que são novas, essas brincadeiras tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? É verdade, essa coisa da fala mesmo, exemplo que a Renata deu mesmo, né? Ai, tô morrendo de fome, vou morrer de gripe, nossa, essa gripe tá me matando. Ou às vezes, Wesley, acontece muito de pais que fazem chantagem emocional com seus filhos. Sabe? Estou fugindo um pouquinho da morte, mas isso é importante. Eu acho que é importante mesmo. Essa fala me remeteu a isso. Pais que falam assim, esse seu comportamento vai me matar, sabe? Do jeito que você faz, eu vou morrer de tristeza. Gente, vai, honestamente, o comportamento do seu filho não vai te matar.
O que ele fizer agora não vai te matar de tristeza, sabe? Você não vai deixar de amá-lo por causa disso, porque amor de pai e mãe é incondicional. Então, parem de fazer esse jogo de sentimentos a hora que você quer alguma coisa do seu filho. Por exemplo, quando a criança não está obedecendo e o pai chega e fala assim, ou a mãe, né, tá ali, vira e fala, eu estou triste com você porque você não está me obedecendo. É certo? Não, é totalmente errado. Você tem que falar assim, eu gosto de você, mas eu não gosto da sua atitude. Então, olha a diferença. Quando você fala que não gosta da atitude, você está falando que aquilo que ela fez não é legal, né? E a atitude dela pode te deixar triste, não ela. Até porque daqui 10 minutos você está com ela no colo, você está beijando, você está fazendo as coisas. Então o sentimento que você está passando para ela, ele é errado. Então na hora que você vai dar bronca, você pode falar bem seriamente, fulano, eu gosto de você, mas disso que você fez, eu não gostei. Isso não se faz aí por causa disso, e continua o seu sermão aí. Olha, você viu que são dicas importantes que a Débora está colocando aqui para vocês que estão nos assistindo nesse bate-papo de terça. Muita informação importante. História do celular, eu tô aqui impressionado até agora, patati patatá, aquela história no restaurante. Vamos ensinar os filhos a se comportar no restaurante. Exatamente, a história que você tem que procurar lá, né? Aí eu quero mandar um beijo também pra Cláudia Cremasco, ela que tá aqui curtindo com a gente, está acompanhando. Beijão pro Silvio também. Silvio, beijão, você que chegou um pouco mais tarde e tá curtindo aqui com a gente também. O Marcos Dias, a Débora é uma excelente profissional, tem me ajudado muito. Marcos Dias também. Obrigado, Marcos, um beijo. Aqui tá curtindo. E nessa história toda da gente falar, dar bronca, aí eu falei que a gente faz um jogo sentimental. Mas e quando a gente envolve a troca? Não, se você não me obedecer, não vou te dar o outro benefício, porque é a troca, né? Uhum. Porque se você não me obedecer, lá em casa você não tem o que fazer. É certo também? Olha... Porque aí a gente entra numa situação, porque às vezes a criança não obedece, eu vejo muitas situações de pais, você não está me obedecendo, chegar lá em casa, eu não vou te dar tal coisa. Então, aí ela passa a obedecer não porque ela está te respeitando, ela passa a te obedecer porque ela quer tal coisa. Aí os valores se perdem, entendeu? Isso é uma coisa assim ela é tão significativa, porque quando você coloca sempre alguma coisa, então se você estudar você ganha isso, se você for comportado você ganha aquilo, se você arrumar seu quarto você vai ganhar aquilo, se você comer tudo você tem a sobremesa, e se você fizer tal coisa tem tal presente. Então todos os valores que você quer passar para o seu filho, você está conduzindo a uma troca. Então a criança, como ela não tem uma clareza ainda, dependendo da faixa etária dela, ela vai fazer não porque ela tem que te respeitar, ela vai ficar boazinha, não porque ela entendeu que aquele comportamento é inadequado nessa situação. Não, ela vai ficar boazinha porque quando chegar em casa, ela vai poder ficar mais uma hora no videogame. Então na casa da avó ela tá super comportadinha. Ela não tá respeitando o avô, a avó, a mesa, a festa, o ambiente. Não, ela tá interessada no computador depois de uma hora que ela vai ter esse crédito, digamos assim. Então, como lidar com isso? É uma estratégia que eu uso, até tem um capítulo do meu livro que fala disso, que são os combinados. Quando a gente faz um combinado com uma criança, a gente já coloca o positivo e o negativo. Então eu vou combinar o seguinte, nós estamos saindo daqui de casa, nós vamos ao shopping. E nesse passeio que nós vamos ao shopping, nós não vamos comprar nada, nós estamos indo para passear, para comer, para ir ao cinema, mas não vamos comprar. Então não adianta chegar na loja de brinquedo e ficar chorando que quer, porque nós não vamos comprar. Caso isso aconteça, você vai chegar na loja, você está falando tudo isso pro seu filho. Caso isso aconteça, chegando na loja, a gente pode até entrar na loja dos brinquedos, e você fizer um escândalo, na hora nós vamos embora, o passeio acabou. Nós vamos pegar o carro e nós vamos voltar para casa, sem almoço, sem cinema, sem nada. O passeio acabou. E se caso você se comporte adequadamente, nós vamos passear e não ocorra nada de mal, com certeza no próximo passeio ao shopping a gente pode fazer tal coisa que você goste, ou a gente pode ficar mais tempo, porque você está se comportando adequadamente. Mas nessa hora você já não coloca assim, no próximo passeio eu compro um videogame, porque aí ele já, entendeu? Você fala, no próximo passeio a gente vai ver como você vai e a gente vai ver o que vai ser feito. E aí, se nesse passeio foi combinado que não se compra nada, ninguém da família pode comprar. Porque aí a mãe vai ver uma blusinha e fala, vou comprar.
E aí quebrou o combinado. Então, qual que é o mais importante do combinado? Pense antes de combinar. Né? Porque aí, ou senão aqueles combinados. O que é combinado não é caro. Não é caro. Porque aí você fala pro seu filho assim: ah, e se você não se comportar, nós vamos ficar um mês sem vir ao shopping. Só que no sábado seguinte você tem que ir lá pagar uma conta. Você tem que ir lá comprar um negócio. Quebrou o combinado. Então, combine coisas que você possa cumprir. Tenha falas assertivas, que seu filho vai ver que isso vai ser cumprido. E aí você começa a fazer os combinados. Existe uma outra diferença. A diferença entre combinados e regras. As regras são regras. A regra é clara, como diz aquele... O Arnaldo. O Arnaldo fala bem. A regra é clara. Então, por exemplo, qual é a regra? Ah, na minha casa, estou dando um exemplo, tá? Na minha casa existe uma regra. Todos comem sentado à mesa, sem televisão ligada. Então, não vai ter a televisão ligada, não vai se quebrar essa regra, por nada, porque é uma regra. Então, nem que a família tenha 4 regras e 30 combinados, mas que as regras sejam válidas. Então, no capítulo do livro, tem assim, bem explicadinho a diferença entre regras e combinados e como você pode colocar isso em prática para o seu filho. Então, um outro combinado, não pode andar descalço pela casa. É inverno, você está gripado, então você não vai andar descalço. Muda-se esse combinado. É verão, a criança está saudável, vai andar descalço pela casa. Então, o combinado, ele tem esse jogo, dá para se fazer esse jogo. A regra, ela é a mesma para pai, para mãe, para todo mundo da família. Então, se ninguém come na frente da televisão, não é o pai ou a mãe que vai comer na frente da televisão. Olha, eu vou fazer até uma pergunta entrando sobre regra. E como é que como é que a gente consegue trabalhar com regras, com pais separados, famílias diferentes, situações diferentes, porque na casa do pai é uma situação, na casa da mãe é outra situação. Como é que a gente lida com a criança neste meio tempo dessas duas situações? É verdade, esse é um tema importantíssimo, quando os pais se separam, né? E aí, como que acontece? Em primeiro lugar, eu sempre falo que quem se separa é o casal, é o marido e a mulher. Né? O pai, independente do estado civil, ele é pai, independente do estado civil, ela é mãe. E nessa conduta de pai e mãe, independente da relação afetiva com aquele homem que é o pai do seu filho, com aquela mulher que é a mãe do seu filho, deve existir um diálogo. Né? Então não dá para ser aquela coisa, na casa da mãe tem regras, combinados, horários, rotina. Na casa do pai é festa, auê, qualquer coisa é qualquer coisa, toma banho, não toma banho, come, não come e tal. Isso não é saudável para a criança. Quem sofre nesse contexto todo é a criança. A criança é que vai aprender, a duras penas, a lidar com essas duas situações. Eu tenho que obedecer a minha mãe e na casa do meu pai eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, não tem problema nenhum. Então, o que é importante? Que aquele pai e aquela mãe que deixaram de ser um casal, né? Eles tenham a sua postura de pai e mãe, que conversem sobre a educação do seu filho. Então, nós vamos determinar 3 situações só. O horário de dormir, o horário da refeição e o horário do banho, que deve ser seguido tanto na casa do pai quanto na casa da mãe. Conversem entre si, porque realmente quem sai perdendo é a criança, que de repente nem teve culpa de nada disso, da separação dos pais e assim por diante. Esse é um tema muito importante que eu acho que as pessoas devem olhar, principalmente pai e mãe, que vivem em casas separadas, tem que fazer o combinado. Isso mesmo. Tem que fazer o combinado para que tenham as regras nas mesmas situações. Que é independente, porque é horário de dormir, porque senão ela acaba não tendo regra e não aprende a lidar com isso em ambos os lados. Ah, na casa do meu pai eu posso fazer isso, ou na casa da minha mãe eu posso fazer isso, né? É verdade. E a cabeça dela vai dando uma piradinha, né? Não, e a criança que fica nesse vai e volta, né? Porque tem a escova de dente na casa do pai, a escova de dente na casa da mãe, o brinquedo. Uma vez eu li um livro, há muito tempo atrás, que falava justamente de como estruturar a família após a separação. E é lógico que o que esse autor do livro recomendava era uma coisa meio, um pouco fora da realidade, porque o que ele fala é que o ideal na separação seria assim, que mantivesse a mesma casa, aonde as crianças ficariam fixas e quem alternaria a semana seria o pai e a mãe. Quer dizer, na verdade, o casal teria que ter 3 casas, a casa do pai,
A casa da mãe e a casa aonde aquele pai vem uma semana com a sua mochilinha, a sua escova de dente, aí ele vai embora, aí vem a mãe naquela semana e as crianças ficariam naquele ambiente, naquela estrutura. Isso traria para o casal e para essas crianças uma segurança muito maior. A gente sabe que, lógico, isso é uma questão financeiramente bem difícil se manter 3 casas, né? Mas pensando na realidade das famílias hoje em dia, a casa do pai, a casa da mãe e esses ambientes e essas rotinas serem o máximo semelhantes. E principalmente se os filhos são mais velhos, filhos adolescentes, que haja essa conversa com relação ao que esse adolescente pode fazer ou não pode. Então, com o pai eu posso sair e voltar 2 da manhã. Com a mãe eu posso sair, eu tenho que voltar 10 da noite. Então, quando eu tiver aquele programa, eu quero dormir na casa do meu pai. Porque se eu dormir no meu pai, eu sei que eu posso voltar às 2. Eu não quero dormir, nesse dia eu não quero estar na casa da minha mãe. Então, esse jovem começa a jogar. Se os pais, né, têm uma conversa, têm um diálogo, eles podem ter os combinados, como nós falamos, e ajudar esse jovem a se desenvolver, a ser natural e sincero e espontâneo, tanto na casa de um quanto na casa do outro. Isso é importante. Quero mandar um beijo também para Juliana Sangali. Ju, beijão para você, obrigado pela sua audiência aqui também. A Patrícia Ramos também. E a Ju Sangali coloca boa noite, papo gostoso. A Patrícia Ramos, boa noite. Beijo para você. Estou amando a conversa, ela tá aqui, né? Que bom, muito esclarecedora. O Wagner Fernando Teixeira, sempre bom ouvir a doutora Débora. Ai, que delícia, Wagner. Obrigada, um beijo. Beijo para você, Wagner. A Toinha Vicente, ela falou aqui, que bom te assistir, muitas saudades de suas palestras. Ver você é ver o Padre Aurélio e a Dona Capelotti. Ai, muitas saudades. É verdade, eu aprendi muito com o Padre Aurélio. O Padre Aurélio tem uma fala que eu até gosto de repetir, que ele, quando a gente reclama que a gente fala tudo é difícil, a gente fala assim, nossa, mas isso é difícil, olha, é difícil educar filho, é difícil isso. E um dia, ouvindo o padre, ele falou pra mim assim, para outras pessoas que estavam nesse grupo, ele falou assim, não, a gente não pode falar é difícil, a gente tem que falar é possível. Olha. Quando você fala é possível, quando você fala é difícil, você fecha a porta. A hora que você fala é possível, você abre possibilidades. Então, toda vez que você está numa situação difícil, uma situação complicada, você pensa assim, é possível, então eu vou agir. Quando você fala é difícil, eu vou relaxar porque é difícil, então não dá para fazer. Então esse é o ensinamento que eu tenho com o padre. Obrigado pelo seu contato e por estar aqui nos assistindo, Toinha. Obrigada. Beijos para você, Toinha. Quero mandar um beijo também para Valéria Prioli. Ela, oi, saudades, Débora. Oi, Valéria, um beijo pro Fernando também. Beijão para vocês, obrigado pela audiência, a gente está aqui. E na hora de brincar, doutora Débora, como fazer? Quais são os brinquedos que são importantes? Eu acho que para a gente poder trabalhar com as crianças. Cada idade tem uma fase, tem uma situação para a gente poder trabalhar também com os brinquedos? Sim, importantíssimo. Os brinquedos, eles desenvolvem tantas habilidades na criança. Os brinquedos, eles são assim importantíssimos para o desenvolvimento. Então, cada faixa etária tem um brinquedo adequado. Então, a criança, bebezinho, os brinquedos com sons, com cores, né, que estimulem o contato, isso é importantíssimo. A partir dos 3 anos, 4 anos, brinquedos de encaixe, brinquedo que faça a criança criar, né? Eu sou muito a favor de brinquedos que desenvolvam a habilidade de criação, não aquele brinquedo que a criança assiste. Sabe aquele carrinho que você liga e o carrinho vai, bate, volta, e a criança assiste? A boneca que fica ali só falando e não dá nem pra mexer porque ela é tão assim que não dá, ela não é articulada que você pode tirar roupa e tal. Então esses brinquedos eu não sou muito a favor. Eu sou a favor de brinquedos que proporcionem o brincar, o criar, o estimular, que aguçem nessa criança estratégias para fazer outra coisa. Brinquedos de encaixe, é muito gostoso. É muito engraçado, eu tenho lá no consultório aquele jogo que é muito antigo, que é o jogo da vareta. Sabe, que joga as varetinhas e que você tem que pegar sem mexer? Além das habilidades que esse jogo proporciona, eu tenho adolescentes que às vezes chegam lá e falam, podemos jogar um pouquinho o jogo da vareta? Eu, claro, eu tenho o maior prazer em jogar o jogo da vareta. Então, quer dizer, é um jogo antigo, mas que ele tem uma capacidade de desenvolver muitas habilidades. Então, pais, proporcionem
esses brinquedos para os seus filhos, esses jogos. Eu tenho sempre uma estratégia que eu converso com os pais, assim, aquelas crianças que têm muito brinquedo, muito brinquedo. O quarto é abarrotado de brinquedo. Faça um movimento de reciclagem disso. Como assim? Põe alguns brinquedos para uso, guarde alguns. Daqui a um tempo, vamos descobrir, olha, tem um jogo novo. Então desce esse jogo, põe para brincar. E o brincar, ele deve ser compartilhado e ensinado. Não dá para dar um jogo e não ensinar a criança. Ela não vai fazer o uso adequado daquele jogo. Ela vai quebrar peça, ela vai separar, não vai usar adequadamente. Então é importante que os pais brinquem e joguem com seus filhos. Eu falo assim, quanto tempo dura um capítulo de uma novela, um jogo de futebol? Se você pegar esse tempo, essa 1h15, essa 1h30, desligar tudo, sentar e brincar com seu filho, o quanto que você vai ganhar. E aí faça o uso da tecnologia, assiste a novela no canal no YouTube, assiste o jogo no dia seguinte na televisão, no celular, no computador. Então, sabe, tem esse momento do brincar com o seu filho. Além do afeto, além daquele vínculo fortalecido, você vai estar desenvolvendo muitas habilidades com o seu filho. Às vezes eu comento lá no consultório crianças que eu percebo que eu falo assim, faltou brincar para essa criança, sabe? Ela tá hoje com uma dificuldade na hora da escrita, uma dificuldade na hora da leitura. Eu falo, às vezes faltou uma etapa, na etapa anterior, um brincar, um explorar, para que auxiliasse no desenvolvimento na vida acadêmica que ela tem a seguir. Bacana. Quero mandar um beijo também para Regiane Carrasco. Ai, Regi, um beijo, amiga. Ela aqui, ó, super competente, a Débora. Ah, obrigada. Olha, eu vou falar para vocês, daqui a pouquinho a gente está encerrando o nosso bate-papo. E olha, já estamos a 1h15 minutos falando. Da plateia, cadê a plateia falando lá? Que daqui a pouquinho a gente está encerrando, então, mas aproveite, se você tem mais alguma dúvida, manda para cá, pergunta. Porque esse programa já é um sucesso, audiência total, tá? Um monte de gente compartilhou, nós estamos aqui com mais de 100 compartilhamentos na página. Obrigado de coração. Beijos para vocês. Eu acho que isso é importante, porque vocês estão aqui compartilhando e dividindo as informações. Verdade. E o que ela está fazendo é dividindo o conhecimento dela. Ela teve um tempinho dela para estar aqui com a gente, para a gente poder levar essa informação para o nosso dia a dia, para a nossa casa e ajudar realmente a desenvolver os nossos filhos, porque eu acho que é sempre importante, né? Isso é verdade. E a harmonia familiar, né? A busca da harmonia familiar, que os pais deixem, assim, evitem ao máximo a briga. Eu tenho até um vídeo no meu canal no YouTube que o tema do vídeo é assim, castigo ou ajuda, do que o seu filho precisa. Né? Será que de repente ele não precisa de mais castigo, de repente ele precisa de um pouquinho de ajuda, né? Então a bandeira que eu ergo, o meu trabalho, tudo que eu faço é em prol da harmonia familiar. Perfeito. E o pessoal colocou, tá aqui, ó, a Suzana Dorea, Jaqueline Dorea, obrigado pelos dois, mas a gente já tem mais uns 15 minutinhos aqui, daqui a pouco a gente tá terminando, né? Aí eu quero mandar um beijo também pro Renato Fussi, meu sogro, que ele tá lá, tá curtindo. Amigo, boa noite. Não sei se já falaram, né? As crianças que se enterram no telefone, a gente já tava comentando aquela hora no telefone, colocou aqui no iPhone, como é que ficam essas histórias, né? Porque as brincadeiras, elas têm que ser lúdicas, as pessoas têm que trabalhar. Claro, a gente não pode descartar o uso da tecnologia para ela não ficar desconectada com o mundo e não aprender. Mas você tem que ter um bom senso de usar as duas partes, né? Sim, e sermos exemplos, né, para os nossos filhos. Porque se eu falar que eu sou exemplo, a minha menina eu ando com 3 celulares. Vai falar, o papai não é o exemplo, né? A mamãe ajuda bastante, legal, a mamãe senta, ajuda. Eu acho que é importante, de estar com os pais na hora de brincar, na hora de fazer a lição, estar apoiando, não é cobrando, exigindo. Na hora que sai da escola, ter aquela conversa, como foi o dia, você passa como é que foi o seu dia e vem como é que foi o dia. Eu acho que isso é importante, né? Mas, porém, também tem a história que, por mais que os pais façam, a história dos avós estarem lá brincando, né, e fazendo a educação do filho correr para a gente poder ir terminando o nosso bate-papo de terça, que tem um monte de avô que a gente brinca, que gosta de estragar o filho, né? É verdade. A minha fala sempre assim, eu acho que os avós, eles são uma bênção de Deus na vida da família. Eu acho que avô é tudo de bom, avó é tudo de bom. Aí o que se confunde? É aquele avô e aquela avó que tem que cuidar daquela criança.
né? Então a mãe trabalha, não tem com quem deixar, ainda não quer levar na escola, ou leva meio período na escola e meio período fica com o avô. E aí as coisas se confundem, porque eu acho assim, o avô tem que exercer aquela coisa do avô de mimar mesmo, eu acho que isso faz parte, mas só que também ele tem que dar limite, ele tem que dar comida, ele tem que dar banho, a avó tem que cuidar, e aí se confundem. Como lidar com isso, né? Lembra no começo do programa que nós falamos sobre aqueles 4 itens, a observação, do respeito, um deles era o diálogo. Então cabe a essa família conversarem, né? Esse jovem casal que dependem dos seus próprios pais para ajudar na educação dos seus filhos, conversarem, olha mãe, eu gostaria que ele não fizesse tal coisa, eu gostaria que você não desse, ele tivesse uma rotina de banho, de alimentação, de sono. Então conversem com os seus pais para que eles colaborem na educação dos seus filhos, mas não tire deles o direito de fazer o papel de avô, né? E eu tenho um exemplo muito prático, porque eu falo assim, imagina a cena, a mãe levando o filho até a escola a pé com uma criança de 4 ou 5 anos. A mãe vai estar de mão dada, acelerada, andando, filho, vamos para a escola, com bolsa, com mochila, para deixar o filho na porta da escola. Imagina a mesma cena, o avô levando esse neto para a escola, andando de mão dada, aí vê uma formiga, o avô, nossa, essa formiga é aquela formiga, olha, cuidado, netinho, porque essa te pica, nanana. Dá mais 3 passos, tem um graveto, netinho, pega o graveto e vamos lá, olha a borboleta. Então, a ida à escola é um momento de carinho, de afeto, de mimo, então, cada um no seu papel, a mãe no papel prático dela mesma, e tem que ser assim, e o avô no papel dela. Então, não vamos tirar dos avós esse direito, tá? De compartilhar esse neto maravilhoso que é uma bênção de Deus. Se precisamos desses avós para nos ajudar na educação, vamos manter um diálogo, vamos conversar, porque os nossos pais têm muito a nos ensinar, né? Não podemos descartar a experiência deles, o fato deles terem nos educado, que isso é muito importante. Então vamos nos unir para poder educar essa nova criança da família. Bacana. Olha, a Juliane Maria Teobaldi Woman, ela coloquou: olá, tenho uma filha de 2 anos e meio. Desde bebê dormiu na cama dela, porém, atualmente está dormindo em cama compartilhada. A questão é, como eu faço para fazer ela voltar para o quarto? Eu não entendi o que é cama compartilhada. Deve estar dormindo com os pais. Ah, tá. No contexto, né? Então foi aquilo que eu falei no comecinho. Vamos... Não, deve ser aqui, ó. Cama compartilhada. Deve estar com a cama... Ah, tipo a cama. Entendi. Eu acho que creio eu que seja isso. Depois você corrige se não for. Ou está dormindo no quarto junto então com é o quarto do casal e ela tem uma caminha ali do lado. Então é importante. Se ela já está numa caminha, a parte da cama do casal... Digamos, se você tem, lógico, um outro dormitório e onde ela possa ter o quarto dela, eu acho que você pega essa cama, essa cama a mais aí... porque ela já dormia no quarto, aí de um tempo pra cá... Ela veio pra cama do pai, veio pro quarto, não pra cama. Veio pro quarto. Então ela tá no quarto dos pais, então agora é o movimento dos pais. Você vai pegar essa caminha, vai levar e colocar do lado da caminha dela e um dos dois volta... Faz o caminho inverso, né? Vamos levá-la para voltar. Ela tem 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio. Então, dá para ter uma motivação, né? Uma fronha diferente, de um tema que ela gosta, uma princesa, Frozen, sei lá quem, um lençol diferente, um objeto para ela ter com ela de suporte. Se é criança que fala que tem medo de escuro, tem uma estratégia muito boa que eu uso muito, que é a estratégia da lanterna. Então, a criança ganha uma lanterna e os pais brincam com essa criança no escuro, todo mundo, num outro ambiente, nem precisa ser no quarto dela, acende, apaga, brinca no escuro e fala, ó, sua lanterna tá aqui debaixo do seu travesseiro, caso você tenha medo, é só acender a lanterna. Então, dê recursos para que a sua filha volte pro quarto dela e se sinta segura, se sinta, tenha um aconchego, se sinta bem dentro daquele ambiente. E aí faça o movimento ao contrário, leva aquela caminha, põe do lado da Adélia e um dos pais acaba fazendo esse movimento. Esse trâmite aí para voltar lá. Isso mesmo. Bacana. Ó, lembrando para você que está assistindo nosso programa Bate-Papo de Terça, toda terça-feira a partir das 19h30, ao vivo, aqui com transmissão pelo Facebook. E vocês que estão nos assistindo, não esqueçam de curtir a nossa página aí. Clica depois que vocês terminarem a transmissão aqui, clica lá, curtir e acompanhem as nossas transmissões, tá bom? Hoje com Débora Corigliano,
Nome italiano. Isso mesmo. E como se fosse italiano, como é que falava? É o Corigliano. Corigliano. E ainda que eu só uso o primeiro e o último nome, porque o meu nome do meio é o Benvenuti. Benvenuti, tudo italiano, não tem jeito. Olha, ela que está aqui, que lançou o livro Orientando Pais e Educando Filhos, está aqui. Depois das transmissões, durante a semana eu vou colocar aqui quem é o ganhador, que a gente vai mandar um livro para vocês. Esse daqui está autografado, está aqui, Wesley, boa leitura, um abraço. Débora, ela mandou aqui, esse está assinado, é meu, tá? Mas eu já combinei com ela, a gente vai sortear um livro para vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, tá bom? Beijos para todos vocês. Débora, quer mandar um beijão para quem? Mas antes, onde comprar o livro? Vamos repetir de novo? Isso, livro em qualquer livraria ou no meu blog, Orientando Pais e Educando Filhos. O seu para chegar no blog é www? orientandopaiseducandoFilhos.blogspot.com. E aí... Vamos repetir de novo para as pessoas que estão acompanhando. Então, www.orientandopaiseducandoFilhos.blogspot.com. Perfeito. Aí, lá tem um link, compre aqui, você clica e já vai direto para o site da editora e consegue o livro, tá? Ou pelo site da editora Autores Associados também, que é uma editora aqui de Campinas, clicando lá também faz a compra normal em qualquer livraria. Perfeito. Quem quer te acompanhar nas redes sociais? Redes sociais, meu Facebook, minha fanpage Orientando Pais e Educando Filhos. Meu Facebook, Débora Corigliano. O meu canal no YouTube também. Importante. O canal se inscreve, curte, tá? Compartilha tudo. O canal no YouTube também, Orientando Pais, Educando Filhos. Se você jogar no Google, Orientando Pais, Educando Filhos, você vai ver tudo que eu faço, aonde eu tô, que a minha marca é o Orientando Pais, Educando Filhos. Bacana, show de bola, parabéns. Obrigado, doutora Débora, pelo seu tempo precioso de se dedicar a estar aqui, que é um sucesso. Foi um sucesso essa transmissão, porque assim, com mais 100 compartilhamentos. E para você que ainda não compartilhou, compartilha aí, porque depois a gente vai estar sorteando para quem compartilhou o vídeo e convidou os amigos para estar assistindo. E esse vídeo fica aí na página para vocês que quiserem lembrar da entrevista, puxar alguma informação, ela fica na nossa página no Bate-Papo de Terça, lembrando ao vivo, toda terça-feira comigo, eu, Wesley Pacheco. Hoje com a doutora Débora, o doutor Evandro não esteve com a gente hoje, que ele está com um problema familiar, mas na próxima terça-feira mais uma entrevista bacana aqui no Bate-Papo de Terça. Valeu! Beijo pra vocês, beijo. Tchau, quer mandar um beijo pra alguém? Quero mandar um beijo para todas as crianças que eu atendo no meu consultório, que eu amo de paixão. Quero mandar um beijo enorme para minha família, que eu amo de paixão também. E quero agradecer a você por essa oportunidade, por esse carinho e que Deus abençoe a todos nós. Beijo, até semana que vem. Valeu, tchau, obrigado. Tchau.